Precioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, o Senhor é o doador de toda boa dádiva, o Senhor é o nosso sustento, é a nossa paz, tudo que temos de bom, de especial, vem do Senhor, Pai. E como diz a Tua palavra, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não permita, Deus, que venhamos ser crentes esquecidos, muito embora, ou muito menos, crentes ingratos, Pai. Mas queremos sempre agradecer, louvar e honrar ao Senhor por tudo que o Senhor é. Que o Senhor seja realmente o Senhor das nossas vidas, o Senhor do nosso coração. Que nunca o nosso querer esteja em primeiro lugar, mas sempre a sua vontade, Pai. E agora aceita os louvores que foi entoado a Ti, Pai. E quando estaremos em breve orando, nós rogamos a Ti que nos dê graça para ter inspiração para orar, inspiração para Te louvar, inspiração para Te agradecer e inspiração também para pedir, Pai. Não pedir só por nós, mas pedir uns pelos outros, que venha sobre nós o espírito da intercessão, para intercedermos por aqueles que estão em apuros, e sabemos que o Senhor trabalhará aqui, através da nossa oração, trazendo resultado na vida daqueles que estão em necessidade, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar, que Deus continue abençoando a todos. Também transmitimos nossa saudação aos irmãos que pela internet estão acompanhando conosco, amém? Quero convidar vocês, assentados mesmo, para nós lermos capítulo 5 do livro de São Mateus, o Sermão da Montanha e as Beatitudes. É uma leitura um tanto extensa e após a leitura nós vamos orar, amém? E quem sabe durante a leitura a gente pare para comentar alguma coisa dentro do que estamos lendo, e assim os irmãos param junto comigo também, amém? Vamos começar então, todos encontraram São Mateus 5, versículo 1. Só antes de nós lermos aqui, essa passagem do Sermão da Montanha é tido pelos estudiosos como o mais belo sermão, e mesmo a oração do Pai Nosso, Mombrana disse que eles já tentaram mudar algumas palavras para ver se dava mais brilho, mas nunca conseguiram melhorar. Não tem como melhorar aquilo que Deus faz, né? Agora, como sempre aprendemos, o Sermão da Montanha não é só para elogiarmos e dizermos que Jesus foi um grande filósofo, um grande pensador, não. Foi muito além de qualquer coisa. Ele realmente estava dizendo como deveríamos agir. E mostrou com a vida dele que ele andou exatamente de acordo com isso que ele tem dito. E o mais importante para nós é que ele prometeu que também viveria esse evangelho através de nós. Amém? Vamos ler então Mateus 5, do verso 1 a seguir. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão
consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A palavra bem-aventurado nós sabemos, né, que é muitas vezes feliz. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Só um pouquinho aqui, irmãos. Eu estava lendo ali no escritório e observando essa bem-aventurança, essa promessa, bem-aventurados misericordiosos. Se mede o quanto de misericórdia a pessoa tem, o quanto de humildade ela tem, é quando ela tem alguém sobre o seu poder, sobre o seu domínio, e a decisão quanto à vida daquela pessoa ou quanto a alguma questão na vida daquela pessoa depende inteiramente dele. E é onde a pessoa realmente demonstra se ela é misericordiosa, se ela tem realmente a humildade de Cristo no coração ou não. Porque quando a pessoa está em necessidade, todos são humildes. Aquela humildade parece que chega a ser palpável, né? Você olha, não tem mais do que a pessoa ser humilde. Até o jeito de falar, o jeito de inclinar a sua diante da pessoa que ela está precisando, mas quando isso não está realmente lá dentro, basta a oportunidade de encontrar com alguém e ter domínio sobre aquela pessoa, poder sobre aquela pessoa por causa de alguma circunstância ou outra, eles provam o contrário. Então, como nós sabemos, esse sermão, esses ensinamentos, não é só para acharmos bonito, mas é para vivermos. E eu creio que nós devemos ser tudo isso que nós estamos vendo aqui, chorar pelo que é certo, chorar pela justiça, chorar uns pelos outros, esses serão consolados, né? Ser manso, porque os mansos herdarão a terra. Mas o que tem de pessoas que têm o contrário da mansidão, né? E muitas vezes tem aquilo como um grande feito na vida deles. Comigo é assim, assim, assim. Ninguém perde por ser manso. Paulo disse assim: no que depender de vós, tenha paz com todos. Imposição não é autoridade. Às vezes alguém pensa, para mim mostrar que eu tenho autoridade, eu tenho que ser rígido, assim, assim. Você prova que tem autoridade com o teu posicionamento. Dentro daquela mansidão, você tem segurança do teu chamado como esposo, como chefe daquela casa. A mãe tem segurança do seu chamado como mãe perante aqueles filhos. E não precisa outra coisa a não ser realmente demonstrar com mansidão. E ninguém vai ser diminuído por agir dessa forma, né? Então, bem-aventurado, verso 7, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que promessa, né? Ser chamado filho de Deus. Agora, quem que será chamado filho de Deus? Os pacificadores. O que é o pacificador? É aquele que está sempre jogando água no fogo. E há pessoas que têm isso dentro deles e com graça, chega o problema, está aceso a ponto de explodir, aí vai uma palavra, outra, conversa com um, conversa com outro, pede calma e logo acaba pacificando. Mas, pelo contrário, às vezes há pessoas que basta uma coisinha e já começa a incendiar mais, né, com suas opinião e isso e aquilo.
entre mesmo a família, né? Entre os irmãos, dentro de casa, tem aquele que sempre gosta de jogar mais lenha, jogar mais. E aí, às vezes, acontece o que não deve acontecer e a pessoa fica como que, não tenho culpa. Não, mas Deus sabe, como diz o pastor Febroni sempre, o julgamento de Deus ele é mais amplo. O julgamento do mundo, ele toma o principal, por exemplo, quem matou. Pronto. Mas Deus vai tomar todo o quadro que envolveu, que levou àquela circunstância. Quem fumou, teve seu pulmão destruído pelo cigarro, Deus vai julgar por isso. Mas Ele vai ampliar também quem plantou, quem vendeu, e assim, quem incentivou ele para fumar. Tudo isso passa aos nossos olhos desapercebido, mas não aos olhos de Deus. Então, longe de nós, irmãos, que tenhamos culpa em algum problema por não termos a sabedoria de pacificar. E se não podemos pacificar, mas pelo menos não vamos inflamar mais, né? E quando nós não temos o que fazer, uma coisa nós sabemos, orar. Sair, pedir a Deus, repreender aquele espírito e assim por diante. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso aqui, irmãos, dá muito que nós pararmos e observar, né? Bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. O que devemos fazer? Ir atrás, tirar limpo, nos vingar? Não. Exultai e alegrai-vos. Porque se é por causa do nome de Cristo, não por causa de sermos metidos, porque a Bíblia diz assim, não tem aquele que toma brasa no seio que não se queima. Às vezes a pessoa vai lá e cutuca e depois diz, estou sofrendo por amor a Cristo. Está sofrendo por não ter sabedoria, está sofrendo por ter colocado a mão onde não deveria, né? Ou colocar a mão ou falar fora do tempo, porque muitas vezes temos que falar alguma coisa, mas precisamos ter a sabedoria para saber a hora que vai falar também, porque a Bíblia diz que a palavra certa, dita no tempo certo, é como maçãs de ouro em bandejas de prata. A palavra certa, dita no tempo certo. Eu posso dizer uma palavra certa no tempo errado e ela fazer tanto efeito contrário como se fosse algo errado. Então, tudo isso devemos saber, né? Ah, mas eu deveria dizer. Então, eu estou sofrendo por causa do nome de Cristo. Está sofrendo muitas vezes por não ter tido sabedoria de esperar a hora de dizer. Esperar o momento de falar, né? Não a hora que está inflamado, a pessoa está nervosa, está atirando em todo mundo, aí acaba fazendo a pessoa pecar mais, a pessoa falar o que não deve, e assim por diante. Então, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Verso 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, né? Com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem dera que Deus nos ajude sermos essa luz, né? Esse sal que causa sede nas pessoas,
é o evangelho mais bem pregado, com mais resultado, é aquele que se prega com a vida, com testemunho, com atitude, né? Não servindo a Cristo às escondidas, mas realmente como uma luz, como uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. Então veja, só um pouquinho aqui, irmãos. Jesus disse, eu não vim para abolir, em outras palavras, a lei, mas para cumprir. Então, para aqueles que dizem que os ensinamentos do Velho Testamento foram abolidos, nós vemos que Jesus disse, eu vim para cumprir. E o que ele fez? Ele ampliou, ele refinou mais. Por exemplo, antes, para ser criminoso, tinha que matar. Mas se a pessoa tivesse odiando, com raiva, não era pecado. Ela não tinha cometido, ela não era criminosa. Ela não era devedora. Mas Jesus disse agora, qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão, sem causa, né? Porém vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, raca quer dizer algo desprezível, algo insignificante, idiota. E quantas vezes as pessoas chamam, né, o irmão de, especialmente entre aqueles mais próximos, né, seu idiota, seu isso, seu aquilo. Na linguagem bíblica é raca. E quando fala isso, a Bíblia diz o quê? Que qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Esses cuidados, irmãos, não foram ultrapassados. Eu creio que os pais devem sempre colocar diante dos filhos esse temor, ensinar. Eu sempre digo, temer a Deus não é ter medo, é ter respeito. E ensinar que para respeitar a Deus tem que respeitar o irmão, tem que respeitar o próximo. Então, quando você vê o teu filho falando, dizendo um monte de coisas, chame de um lado, leia as Escrituras, mas não espere acontecer, antes mesmo, no culto doméstico, sentar, explicar o que significa essas coisas, para que eles possam ter temor. Então, veja, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Essa é Bíblia, é o sermão de Jesus. Mas o que fazemos muitas vezes?
eu estou tranquilo. Não fui eu não disse nada, foi ele, o problema é dele. Isso é egoísmo. E a Bíblia diz, se teu irmão fizer contra ti, mas quando? Aí volta aquela parte da bem-aventurança daqueles que são misericordiosos. Porque quando você tem misericórdia no coração e o teu irmão peca contra ti, ao invés de gerar revolta, gera misericórdia. E aí você vai até ele, porque você é misericordioso. E você vai para consertar, tirar aquele mal-entendido, tirar aquela situação desconfortável, mas vai como um cristão, não como alguém que vai buscar a razão, não como alguém que vai querer provar, você está errado, você precisa acertar comigo. Se a pessoa já errou contra mim, é porque ela está num espírito errado. Se ela está num espírito errado, eu vou esperar que ela venha acertar comigo? E quanto mais a ferida vai ficando, mais vai inflamando e vai piorando mais. Mas você, como cristão que está em paz com Deus, você é misericordioso. Você não quer ver aquela pessoa se aprofundando naquela situação. Então, o que você faz? Antes de deixar a tua oferta, a Bíblia diz, vai até ele e reconcilia com ele. Mas como reconciliar se ele errou contra mim? Olha, eu sempre digo, num caso que haja problema, eu nunca vi um caso que um lado seja 100% errado. Se houve problemas, em algum, nem que seja 1%, mas você tem a sua participaçãozinha. Então volta como cristão e acerta a tua parte, irmão. Está um mal-entendido, está um clima ruim entre nós, mas nós somos cristãos. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Eu quero pedir perdão, me perdoe. Me perdoe. Quando você acerta da tua parte, automaticamente constrange o outro lado. Vem a presença de Deus ali, e na maioria das vezes você vê lágrimas correndo, e aquela pessoa vai se conscientizar e dizer, olha, eu que disse, que fiz, estou aqui, e ele que não fez nada praticamente, está pedindo perdão para mim. Aí ele vai te abraçar e dizer, irmão, é eu que preciso que você me perdoe. Então Jesus não foi por acaso que ele colocou esta forma de resolver os problemas. Ele sabia que isso é a melhor maneira. É você ir até teu irmão porque ele está em dificuldade. Agora, quando nós nos afastamos, você dá mais fôlego para aquele inimigo, mais distância para a pedra pegar velocidade, e aquela coisa vai se agravando mais e mais. Eu sempre lembro de um caso do irmão que me contou que havia um irmão que tinha uma dificuldade com ele. E, de vez em quando, o irmão falava para as pessoas o que ele pensava do outro, os seus julgamentos, suas conclusões erradas quanto ao irmão. E aí que entra a questão, bem-aventurados os pacificadores. Mas não estava havendo pacificadores. As pessoas vinham, irmão, sabia que fulano falou isso de você? Olha aí, se o irmão não tivesse uma estrutura, ia dar no que o diabo queria. Sabe o que o irmão me disse que ele fez? Cada vez que a presença de Deus descia sobre a igreja, naquele culto especial, aquela unção, a igreja chorando, a igreja adorando, ele observava onde estava o irmão e ele saía do seu banco, dentro daquela unção, e abraçava aquele irmão com todo o amor do seu coração. E ele fez isso várias vezes, até que um dia o irmão chamou ele de um lado e disse, irmão, eu quero lhe pedir desculpa, porque eu pensava mal de você. Então, essa é a atitude, você transmitir o amor, transmitir realmente, como disse Paulo e eu citei antes, no que depender de vós, tenha paz com todos. Vai até ele, não é, o problema é dele, ele que vai acertar, venha me pedir perdão, isso e aquilo, e aí qualquer coisa que acontece é a mão de Deus que está pesando, como que a gente é
o super santo e que não temos também nossas falhas, né? Então veja isso aqui, irmão, o sermão da montanha é na prática, não é só no conhecimento. É para nós realmente pedir a Deus: Senhor, eu quero ser um pacificador. Senhor, eu quero ser um misericordioso. Senhor, eu quero ser um que reconcilia, não que afasta. E quando alguém peca contra mim, Senhor, me dê graça, para que eu possa ganhar meu irmão. Cristo está em mim, Ele não está atirando na minha pessoa, Ele está atirando no próprio Cristo que mora dentro de mim. Porque não tem como amar a Deus sem amar nosso irmão, e não tem como ferir nosso irmão sem ferir a Deus. Mas, infelizmente, irmãos, nesse ponto, nós pecamos muito. Porque o problema é dele, é ele que está falando, é ele que está inventando, é ele que está semeando isso, e eu quero mais do que distância dessa pessoa. E é o que o diabo quer. Irmão Brana diz numa mensagem assim, ele diz: eu estava viajando nas campanhas, ele ficava 3 meses, 6 meses fora, e quando ele voltou para a igreja local, então alguém veio e disse: irmão Brana, a igreja está virada num problema. Aquela família está contra a outra, aquele outro está contra aquele falou daquele, e colocou o irmão Brana à parte. E o profeta, sabe o que ele disse? E eu visitei as pessoas e me dei por conta que não era nada, que não havia problema entre as pessoas, era só o diabo. Mas as pessoas, por se afastar um do outro, vão criando uma imagem de que realmente é. Lembra aquele quadro que o irmão Brana disse que havia uma pintura? E de longe olhava, parecia uma tempestade de nuvens negras e aquelas nuvens revoltosas. Mas quando se aproximava do quadro, o profeta disse que era bem ao contrário de uma tempestade. Era uma pintura de anjos voando. Então, às vezes, você olha e parece que aquele irmão, aquela pessoa realmente é um problema, mas se aproxima dele. Seja misericordioso para com ele. Se até os animais nós conquistamos com amor, quanto mais uma pessoa, um semelhante, alguém à semelhança de Deus, mas precisamos ter, irmão, o amor em nós. Quando o irmão Brana foi além da cortina do templo, ele disse: eu não vi nada ali, a não ser o mais puro do amor divino. Ele diz: a única coisa que eu vi que poderia entrar ali era o amor divino. Amém? Então vamos realmente praticar, pedir a Deus graça para sermos praticantes do sermão da montanha, não somente conhecedores. Então vamos seguir aqui. Onde nós paramos? 25? É o 24, né? 23, nós estávamos lendo, vamos reler aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não busca razão, não. Vai, seja humilde. Um casal, às vezes, as coisas começam a dar errado porque passam a ter uma disputa, um ringue. E a disputa é um querendo que o outro me compreenda, me entenda, e aí começa aquela coisa. Mas se fizesse pelo contrário, cada um como cristão, propusesse seu coração: eu vou procurar compreender, eu vou procurar ajudar. E aí a razão vai dizer: mas e o outro lado? O outro lado, eu não vou colocar em condição para a minha atitude dependendo do outro lado. Eu vou fazer minha parte. Automaticamente, quando você faz isso, o outro lado passa a ser constrangido e a coisa vai se harmonizando. No 25 diz: concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz
e o juiz te entrega ao oficial e te encerre na prisão. Todo problema, irmãos, todo problema, o acordo, por pior que pareça, sempre é o melhor. Porque quando vai deixando, aquilo vai virando uma bola de neve e no fim nenhum dos lados sai ganhando. No caso hoje, quem sai ganhando é os advogados. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aí está um ponto, irmãos, que nós sabemos, e às vezes eu me preocupo, porque a gente vê muitas pessoas querendo ser um objeto de atração, seja para afagar o seu ego, ou às vezes, em casos mais graves, por causa de malícia mesmo. E o profeta disse, em uma mensagem assim, que no dia do julgamento haverá mulheres mais puras do que um lírio. Ele usa essa expressão. E serão acusadas e condenadas de adultério. E elas vão dizer, Senhor, não, eu nunca conheci outro homem a não ser meu marido. Então vai passar naquela tela, ela descendo a rua, com uma roupa que não era adequada, expondo o seu corpo e alguém lhe cobiçando, e aquilo sendo tomado como um adultério, tanto para um lado como para o outro. Hoje, nas redes sociais, vemos mais uma exibição das pessoas, quando o profeta elogia, numa das mensagens, um pai que tinha uma filha e uma fábrica, eu creio que de sabonete, algo assim, veio até aquele pai e pediu para tirar uma foto da menina para ser, vamos dizer, a garota propaganda daquele produto. E aquele pai ficou muito ofendido com aquilo, tomou uma posição, em outras palavras, dizendo, minha filha não é uma mercadoria, algo para ser exposto. E o irmão Branham elogia aquele pai. Mas hoje se expõe fotos sensuais, tanto seja mulher como homem, é uma praga. E naquele dia, como diz o pastor Febrônio, se cobiça uma mulher, também se cobiça homens. Mulheres cobiçando. E muitas vezes eles são culpados. E como fica diante de Deus naquele dia? Então é necessário haver esse cuidado. Nem que seja tido como ultrapassado, mas que sejamos, melhor nós estarmos certos com Deus do que certo com a etiqueta do mundo. Aí podemos entrar em tantas coisas que temos ouvido e às vezes a gente pensa, meu Deus, de que está adiantando a pregação da palavra, quando se fala sobre roupas marcando o corpo, roupas curtas, roupas apertadas, e às vezes você, com todo respeito, mas você sai por ali, vai no mercado, encontra alguém, você se sente com vergonha de ver. E aí como fica? Pela graça de Deus, ninguém vai poder apontar o dedo para o ministério e dizer, ele não nos falou, ele não nos advertiu. E eu já sei de casos, já vi com meus próprios olhos, pessoas se revoltar com o ministério quando ele chama para corrigir uma atitude dessa. O pastor só chama a atenção de mim, isso e aquilo. Graças a Deus. A Bíblia diz que Deus corrige aquele que toma por filho. Mas não é só de um ou de outro que se chama atenção. É que o pastor não precisa pôr um mural para dizer quem que ele chamou atenção no culto passado ou quem vai chamar atenção no próximo culto. Aquilo fica entre ele e Deus. Mas às vezes parece que quando vai para ajudar, as pessoas tomam aquilo como uma inimizade.
E eu sempre penso assim, irmãos, ninguém pense que é bom, que é agradável chamar atenção. Pelo menos eu não acho agradável. A gente faz por amor. Quem gosta de chamar atenção, gosta, é porque às vezes tem um espírito de querer humilhar. Mas o ministério faz aquilo porque é um dever, é por um zelo, mas não é algo bom, algo que ele se sente bem. Lavei a alma. Se faz porque se ama, porque quer ver cada um de nós ali do outro lado. Então, vamos aqui, irmãos, que Deus nos ajude. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar de uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho... Aí vem para a questão daquele que é o cobiçador, que não consegue controlar o olho. Se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Isso aqui é uma força de expressão. Quer dizer, não consegue controlar o celular? Põe fora, viva sem ele. Não é, mas não é errado. Não é errado, mas eu não estou conseguindo. Isso está me tirando o meu companheirismo com Deus. Né? E se a tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mas facilmente, às vezes, um casalzinho, qualquer coisa, eu vou me separar. E aí sempre vem a pergunta, vai viver sozinho? Na hora da raiva, eu não quero saber de homem, eu não quero saber mais de mulher. Irmãos, está se expondo ao diabo. E quando sabemos que a questão é vida eterna, casou, não está dando certo, mas fazer o quê? Agora é pedir graça para Deus para viver, para poder amenizar pelo menos o melhor possível, para que não venha se agravar mais. Então veja, a única razão é por causa de prostituição. A palavra no hebraico, né, é porneia, que significa todo ato ilícito. Alguém diz, mas o irmão Brando disse que fornicação é a moça solteira. Sim, no sentido da palavra é. E adultério é a casada. Mas no sentido da palavra, no grego, né, é porneia, que se está adequada para todo tipo de ato ilícito. Fala bem assim na tradução. E o profeta diz claramente, isso tanto serve para um como para o outro. Quer dizer, para fornicação como para adultério. No caso da fornicação, o que o profeta diz é se ela enganar ele e se casar, e depois de 10 anos ele descobre, ele pode deixar e se casar de novo. Isso é porque ela cometeu fornicação, ela era solteira. Mas, no caso do adultério, é depois de casado. E, como sempre diz o pastor Febrônio, casos de casamento e divórcio, a resposta é a mensagem casamento e divórcio. E ali, quem leu sabe que o profeta diz que essa escritura tanto serve para um lado como para outro, ou seja, para fornicação como para adultério. Mas aqueles que querem interpretar e deixar o sermão da montanha mais bonito, ou complicar as coisas, mas eu creio que nós tomamos a palavra como ela é, e como o profeta disse, e descansamos nisso. Amém? 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirá teu juramento ao Senhor.
Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ou seja, seja objetivo. É isso? É. Não é isso? Não é. Quando temos um compromisso com a verdade, não precisamos buscar tanto argumento. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo, tira o seu vestido, larga-lhe também a capa. É Bíblia? Ah, tá bom. Ou vamos criar, como diz o ditado, fazer sopa com pé de galinha. Qualquer coisinha já é meu, é direito meu, vou brigar. Observa que lucro você vai ter. Pode que obtenha um lucro momentâneo, mas e o prejuízo espiritual que aquela disputa, aquele problema vai levar? Então deixa aquilo. E Deus sempre vai recompensar uma pessoa que, por amor ao teu irmão, por amor ao bem-estar da igreja, prefere perder. Tu perde aos olhos do homem, mas nunca aos olhos de Deus. Né? E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Aí nós voltamos, só um momento aqui, sobre o que é emprestar. Quando se empresta, deve emprestar sabendo assim, se voltar, voltou, se não, não tem problema. Você, em outras palavras, eu estou ajudando. Quando não tem, se você tem aquilo que é para um compromisso, tem, então você não, um compromisso que você tem para cobrir, você não tem para emprestar. Mas o que acontece que aí existem muitos problemas, né, que se levanta. Dá a quem pedir e não desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Como que você ama? Se você tem aquela parte lá do início, se você é misericordioso. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só um momento aqui, irmãos, né? Baseando nisso aqui, eu me lembro de um fato, para honra e glória de Deus, esse testemunho eu conto. Estava um dia viajando com o pastor Febrônio, e chegamos num determinado lugar, e aquela pessoa estava muito nervoso, porque tem um sentimento pelo pastor, gosta dele e tal, e soube de alguém que tinha falado coisas um tanto pesadas, injúrias, xingamentos, sabe como é? Pessoas que têm a fraqueza para isso. E de repente ele olhou para o pastor assim, pastor Febrônio, fulano disse isso do senhor. E depois que ele jogou a bomba assim, ele parou, me lembro assim, como que esperando a reação do pastor. Aí o pastor olhou para ele e disse, interessante, irmão, eu me dou bem, muito bem com essa pessoa. Mas ele disse isso do senhor. Ora, o pastor disse, ora, se ele disse, quer dizer, é assunto dele com Deus. Daí ele olhou para o irmão e disse, mas é muito melhor, irmão, que as pessoas pensem mal de você e depois descubram que você não é o que elas pensam, que elas vão passar a te respeitar, do que elas pensem algo bom de você e depois vejam que você não é aquilo que pensava. Desarmou aquele espírito e eu guardei aquilo como uma grande lição. Que tal se fosse... Ali estava alguém que não era um pacificador,
porque ele ouviu e já queria ver o problema. Vamos tirar limpo, vamos fazer essa pessoa se envergonhar pelo que disse. Mas encontrou alguém que é misericordioso. Encontrou alguém que realmente tem a graça de Deus. E eu creio, irmãos, que nós todos podemos, mas devemos realmente pedir em nossas orações. Por isso que temos a oportunidade de orar, não é? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Desculpa, não pensei que ia tomar tanto tempo, mas ainda sobra um tempinho para nós orarmos. E encerramos com esse último versículo. Sede vós perfeitos, como vosso Pai que está no céu. E a única maneira de ser perfeito, como Ele é perfeito, é através da vida de Cristo em nós. Foi o único que viveu a perfeição. E Ele tem disponibilizado isso para nós. Amém? Então nós vamos, nesse momento, orar por esses pedidos aqui.